Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Seja bem-vindo a mais um episódio de A Estratégia do Dia da Bloomberg Linha. Antes de entrar nos temas de hoje, 3 manchetes que passaram pelo nosso radar. Uma guerra nova no setor de delivery. Apps chineses estão desafiando a liderança do iFood no Brasil. Lula aparece na frente de Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno, segundo pesquisa Quest. E o Bitcoin teve a pior semana desde o colapso da FTX, o que significa que a cripto continua sendo a montanha-russa favorita de quem gosta de adrenalina financeira. Mas hoje a gente vai falar de 2 histórias que juntas dizem muito sobre onde o Brasil está pisando e onde está tropeçando. Primeiro, a Copa do Mundo começa hoje. Os Estados Unidos sediam o maior torneio de futebol do planeta pela primeira vez em décadas. E adivinhe só, metade dos americanos nem sabe que isso está acontecendo. A pergunta quem é Messi ainda tem resposta incerta para uma boa parte dos baby boomers americanos, o que diz muito sobre os limites do futebol como fenômeno global, quando o palco é o país do futebol, do beisebol e do basquetebol. E no segundo segmento, o Brasil tem a maior reserva de minerais críticos fora da China. Terras raras, aqueles elementos que movem desde celulares até baterias de carro elétrico. O mundo está literalmente fazendo fila para comprar do Brasil. Só que tem um pequeno problema. O órgão regulador que cuida de tudo isso está, nas palavras do próprio diretor, respirando por aparelhos. 4 funcionários para cuidar de mais de 3.000 pedidos novos. Antes de começar o episódio, não se esqueça de seguir a gente aqui, caso ainda não siga. Bora pro episódio! Metade dos adultos americanos disse que não vai assistir a nenhum dos 104 jogos da Copa do Mundo. Nenhum, zero. E o torneio está sendo sediado nos Estados Unidos. Vamos deixar isso assentar por um segundo. O maior evento esportivo do planeta, um torneio que paralisa nações, que faz o Brasil parar, que lota estádios na Coreia do Sul e no Senegal, está acontecendo em solo americano pela primeira vez em 32 anos. E a reação de boa parte da população é basicamente: ah, tá, legal. Uma pesquisa da Morning Consult realizada no final de maio para Bloomberg ouviu cerca de 2.000 pessoas. O resultado é revelador. Apenas 13% disseram ter certeza absoluta de que vão assistir aos jogos na TV. Mais da metade disse que é improvável que assista a qualquer partida. E quase 40% afirmaram não ter ouvido nada. Absolutamente nada sobre o torneio. Para um evento que começa hoje, co-organizado pelos próprios Estados Unidos, isso é expressivo, né? Mas aqui é onde fica interessante. O desinteresse não é uniforme. A geração Z, a mais jovem da pesquisa, é a mais animada. Faz sentido, essa é a geração que cresceu com a MLS ganhando relevância, que acompanhou o Messi chegar ao Inter Miami, que assiste futebol no TikTok, no YouTube antes mesmo de ligar a TV. Já os baby boomers, americanos entre 60 e 70 anos, contam uma história bem diferente. 3/4 disseram que não são fãs de futebol, e cerca de metade nunca tinha ouvido falar de Lionel Messi. O Lionel Messi, gente, o cara que provavelmente vai ser lembrado daqui a 50 anos como o maior jogador de todos os tempos. Depois do Pelé, é claro. Mas o que explica isso? Em parte é cultural. O futebol americano, o beisebol e o basquetebol têm raízes profundas nos Estados Unidos. O soccer, como chamam por lá, sempre foi visto como um esporte de imigrante, de subúrbio, de crianças. Nunca entregou de verdade no imaginário do americano médio acima de 50 anos. Mas a Copa também chegou carregando bagagem negativa. O que os americanos mais ouviram sobre o torneio? Reclamações sobre o preço dos ingressos. Cerca de 30% dos entrevistados estavam cientes dos valores elevados e da relação política que isso gerou. Quase 70 membros do Congresso dos Estados Unidos chegaram a pedir que os preços fossem reduzidos. Houve investigações estaduais. É o tipo de cobertura que não exatamente vende o produto. Em segundo lugar, no que os americanos mais associam ao torneio, a FIFA. Não pelo futebol, pelo Prêmio da Paz que a entidade deu a Donald Trump, o que gerou controvérsia considerável. 31% contestaram fortemente a decisão contra 16% que aprovaram. Olha, mais uma vez, não é exatamente a vibe que você quer criar antes de um evento, que quer conquistar corações e mentes,
No mundo das marcas, a Coca-Cola lidera em associação ao torneio, o que faz sentido, já que a empresa anuncia na Copa desde 1950. A Nike ficou em segundo lugar, apesar de não ser parceira oficial da FIFA, mas ter acordos com seleções como França, Inglaterra e Estados Unidos. Já a Adidas, parceira histórica e fornecedora da bola oficial, ficou alguns pontos atrás da rival. E os sinais de demanda fraca apareceram antes mesmo da bola rolar. Uma campanha aérea argentina cortou voos voltados para torcedores da Copa. Anfitriões do Airbnb em cidades sede estão decepcionados com a falta de reservas. A Shake Shack, rede de hambúrgueres que, convenhamos, apostou que ia ter muita gente estrangeira com fome pelas ruas, revisou para baixo sua perspectiva de vendas para o trimestre, descartando qualquer impacto positivo do torneio. O CEO da empresa disse em uma conferência com investidores que o número de turistas diminuiu nas últimas semanas nas principais cidades onde tem lojas. Quase 60% dos entrevistados disseram que suas famílias não vão gastar nenhum dinheiro com a Copa. Nem ingresso, nem bar para assistir, nem camiseta. Dito isso, é impossível saber agora o que vai acontecer quando os jogos começarem de verdade. A Copa tem esse poder de converter céticos. Uma goleada espetacular, um gol de placa, uma zebra inesperada e de repente a sala de estar vira estádio. Aconteceu no Brasil em 2014, aconteceu no Catar em 2022. A diferença é que nesses países o futebol já era amor antes de ser torneio. Nos Estados Unidos ele ainda precisa se apresentar. E talvez o maior desafio da Copa de 2026 não seja dentro de campo, seja convencer o país de 340 milhões de pessoas de que o jogo que eles ignoraram a vida inteira é de fato o mais bonito do mundo. 4 funcionários. O Brasil tem a maior reserva de minerais críticos fora da China. Terras raras que alimentam baterias de carros elétricos, turbinas eólicas, chips de celular, sistemas de defesa. O mundo inteiro está tentando se descolonizar da dependência chinesa nesses materiais. E o Brasil, sentado em cima de um tesouro geológico, recebe mais de 3 mil novos pedidos de exploração só nos últimos 2 anos. 4 funcionários são os responsáveis por cuidar de tudo isso no órgão regulador. Não é metáfora, é o número real que o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Souza, apresentou em uma conferência do setor em Brasília na semana passada. 4. Para processar, analisar e dar encaminhamento a um boom de solicitações que não tem precedente na história da agência. Tá, mas vamos contextualizar o tamanho disso. Entre 1975 e 2022, 47 anos, a ANM recebeu 745 pedidos de exploração de terras raras. Desde 2023, em menos de 3 anos, chegaram mais de 3.038. É um aumento de mais de 300% em velocidade de demanda. O mundo mudou, a geopolítica dos minerais críticos virou assunto de segurança nacional nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. E o Brasil, com suas reservas, virou o destino obrigatório. Só que o Estado brasileiro não estava preparado para essa corrida. A ANM supervisiona mais de 255 mil pedidos ativos de mineração em todo o país. Inspeciona barragens de rejeitos, aquelas estruturas que guardam resíduos de mineração e que, quando falham, causam tragédias como as de Mariana e Brumadinho, ambas envolvendo a Vale. Lida com licenças de novos projetos. E faz tudo isso com uma força de trabalho que, segundo o próprio diretor, é menos da metade do nível necessário. A ANM está atualmente em suporte de vida, disse Souza numa conferência, na frente de investidores, empresários e representantes do governo. Sem metáfora, sem exagero retórico. Essa foi a avaliação oficial do responsável pela agência. E o contexto torna isso ainda mais absurdo. O governo federal brasileiro tem apostado explicitamente na mineração de minerais críticos como alavanca de desenvolvimento. O Brasil busca parcerias com outros países justamente nessa área. Há conversas com os Estados Unidos, com a União Europeia. O discurso oficial é de que o país quer ser protagonista nessa nova corrida pelos recursos do século XXI. Mas enquanto o discurso avança, o orçamento foi cortado. Recentemente, o governo reduziu o financiamento de agências como a ANM. O resultado é uma contradição que o próprio Souza nomeou sem rodeios. É uma contradição no coração do Estado brasileiro.
Não é a primeira vez que o Brasil se vê nessa posição. O país tem uma história recorrente de ser rico em recursos naturais e pobre em capacidade institucional de aproveitá-los de forma estruturada. Petróleo, soja, minério de ferro, em cada um desses ciclos houve uma fase em que a demanda externa cresceu mais rápido do que o Estado conseguiu acompanhar. Com as terras raras, o risco é parecido, mas com uma camada extra de urgência geopolítica. Porque os países que estão tentando se desconectar da China nessa cadeia de suprimentos não vão esperar o Brasil montar sua estrutura regulatória. Eles vão buscar fornecedores alternativos. Austrália, Canadá, outros países africanos. O Brasil concorre nesse mercado e uma agência em suporte de vida não é exatamente um argumento de venda. Há também o lado ambiental. Sem capacidade de inspeção, sem pessoal suficiente para acompanhar o boom dos pedidos, aumenta o risco de licenciamentos problemáticos, de estruturas mal supervisionadas, de novos desastres em barragens. O Brasil ainda carrega o peso de Mariana e Brumadinho. A pressão por mineração acelerada sem regulação robusta é uma combinação que já se provou perigosa. O paradoxo é quase poético se não fosse tão sério. O mundo olha para o Brasil e enxerga a riqueza. O Brasil olha para sua própria agência reguladora e ouve um bip de monitor cardíaco. 4 funcionários para o boom de terras raras no século XXI. Se a geopolítica dos minerais críticos é o tabuleiro onde as grandes potências vão jogar nas próximas décadas, o Brasil tem as peças mais valiosas, mas ainda está tentando encontrar onde guardou o manual do jogo. Muito bem, eu sou a Daiane Pinotti e você escutou mais um A Estratégia do Dia. Deixa seu comentário sobre o que achou dos temas de hoje. E se você ainda não votou na Bloomberg Linha para o prêmio IBEST na categoria Canal de Economia e Negócios, o link está na descrição desse episódio. Eu vou ficando por aqui e até amanhã. Big beijo!